Olá, meus queridos e queridas, sou o Jorge Amorim, bem-vindos e bem-vindas ao podcast do blog Jorge Amorim. Pessoal, esse espaço foi pensado para dar visibilidade às personalidades, pessoas que fizeram e que fazem história em nosso município, pessoas que têm um trabalho de relevância, né? Pessoas que vieram de baixo e é hoje uma referência. O podcast do blog Jorge Amorim, ele é quinzenal, sempre às quarta-feiras, às 19 horas, você terá lá o nosso conteúdo e compartilhe, nos ajude a alcançar o maior número de pessoas possível. E hoje, iniciando as nossas atividades, temos o prazer de receber aqui esse grande amigo, Matheus Rodrigues de Oliveira, de 45 anos. Matheus, que é bioquímico, né, formado pela UFBA, ele que é servidor público do município de Vitória da Conquista do governo do estado e proprietário da Qualilab aqui em Barra do Choça. Ele é membro de uma família tradicional de Barra do Choça, né? É neto de Dona Maria Oliveira e do saudoso Agenor Queijo, filho de Enoque Ribeiro e da professora Dedê. Há exato 18 anos atrás, Matheus, né, criou o laboratório Qualilab, ali na rua Jovino Oliveira. Anos depois, esse laboratório tornou-se a Policlínica Qualilab, situada aqui no centro de Barra do Choça. E hoje é uma referência na saúde em todo o estado, em todo o sudoeste e todo o estado da Bahia. Mas quem é Matheus Oliveira? Em primeiro lugar, é uma oportunidade imensa aqui fazer parte do podcast, do blog de Jorge Amorim, que é uma referência imensa aqui em nossa cidade. Está começando agora um trabalho que eu espero que tenha muito sucesso, né? Todos nós precisamos dessa ferramenta poderosa que é a comunicação. Matheus Rodrigues de Oliveira, filho de Enoque Ribeiro de Oliveira e Dedê, né? Denilson Rodrigues de Oliveira, a professora Dedê, como todo mundo conhece, né? Tenho também duas irmãs por parte de mãe e pai, né? Caroline e Catarine, né? E tenho mais dois irmãos por parte de pai também. Perfeito. Matheus, ainda falando de família, né? Sabemos que você perdeu, né, no ano de 2023, o nosso amigo, né, o escritor, o poeta, o saudoso Enoque Ribeiro. Eu gostaria de saber, assim, quais foram, assim, as lições deixadas por ele, né, e que você considera importante e de que forma essas lições influenciaram a sua vida? Meu pai, uma das principais lições para mim, posso citar aqui, é o apreço pela cultura e pela arte, né, de uma maneira geral. Meu pai sempre teve esse apreço e cultivou isso dentro de casa, a vida dele toda. Também um ser pacífico, nunca foi se envolver em nenhuma confusão com ninguém, né, nem de fazer inimizades, né. Um apreço pela família também, de uma forma geral, né, com todos os familiares, todo mundo gostava dele. Ou seja, ele aprendeu a desenvolver uma personalidade agradável. E hoje eu vejo o valor de se ter uma personalidade agradável. Ninguém gosta de ficar próximo de pessoas negativas, pessoas reclamonas, né? As pessoas gostam de ficar próximo de pessoas otimistas, pessoas entusiasmadas. Perfeito. E lembrando que a partida de Enoque, ele foi assim... houve uma comoção geral, né, aqui no município, foram minis homenagens do grupo de artistas e tal, e que, quando você fala sobre essa influência, ele influenciou você na leitura, na cultura, na arte, na música? Com certeza. É uma coisa interessante que durante o velório de meu pai a gente escutou muito, foram histórias, né? Cada pessoa que estava ali contava uma história de vida com meu pai, um momento que teve, né? Uma aproximação, um carinho, gostava de contar piadas, dar risada, né? E entreter de uma maneira geral. E isso aí, por trás dessas histórias é que a gente via, né? O quanto esse jeito de ser fazia tão bem as pessoas se aproximavam dele. Então, acredito que não só a parte da dedicação à cultura como a poesia, a leitura dos livros, né? Que isso me influenciou bastante, mas também esse jeito de ser, de tentar se envolver mais com as pessoas, é algo que eu venho trabalhando dentro de mim, tentando cultivar cada vez mais. Perfeito. Matheus, falando de família, não tem como não reportar ao passado, né? Lá quando criança, né? Você era um menino muito traquino, fazia muita presepada, e um papagaio me falou, né? Que você era apaixonado, né, pelos personagens, né, japoneses, né? O Jaspion. Você lembra de alguma história assim? Eu soube assim, sabe? Que você, numa daquelas traquinagens de menino, né, que você acabou quebrando um móvel, né, um centro, né, da sua mãe, um centro de vidro. Você se lembra dessa história? Sim, essa história não tem jeito de não lembrar, né? Vem cá, eu quero saber de você assim, o que foi que você falou para sua mãe quando você quebrou o centro?
Me lembro bem dessa história, né? Na verdade, acabou com essas brincadeiras dentro de casa, né? E realmente eu gostava dos personagens. Na época era muito comum Jiraiya, Jaspion e tal, todo mundo gostava, né? Eu falei com minha mãe, né? Que ela já veio com o cinto, né? Minha mãe era meio brava, né? Qualquer coisa batia um pouco assim, né? Um abraço para a Dedê que está nos assistindo. Um abraço, minha mãe. Mas, assim, eu falei, a única coisa que me veio à mente na mesma hora foi, pode deixar que um dia eu vou trabalhar e vou te dar esse centro aqui, eu vou ser médico, vou me formar em medicina e eu vou te dar esse centro aqui. Perfeito. Não me formei em medicina, mas tem uma clínica médica, né? Mas está na área da saúde. E eu te pergunto assim, você foi uma criança muito levada, você fez muitas traquinagens? Ô Jorge, eu acredito que, assim, vendo o histórico das pessoas ao redor, até da minha própria família, acredito que até que não fui tanto. Agora, eu me divertia, né? Eu brincava bastante, né? Naquela época, a gente tinha essa possibilidade, né? De ficar na rua até tarde, né? Brincar na casa dos outros, bons conversar. Tempos, né? Bons tempos, né? Que a gente não tinha esse medo da violência tão grande, a gente ficava mais à vontade, né? Que hoje em dia é mais complicado, né? Eu sempre gostei muito de estudar, de ler, e isso aí me ajudou bastante também. Perfeito. Vamos tomar um chazinho aqui? Sinal, gente, chazinho maravilhoso que Flávia trouxe aqui pra gente, de maracujá, muito bom, viu? E Barra do Choça está assim com um clima bem gostoso, né? Um friozinho. O Matheus veio todo agasalhado, né? Né? Matheus que estava lá na Europa, né? Quantos graus, Matheus? 35 graus. 35 graus, vem para cá 15, 16 graus. Então é um... É verdade. Aí o que a gente pensa, né? Não, vou me agasalhar, porque quem sai do calor, extremo calor, e vem pro frio, né? Imagina que o frio é maior ainda. Ô, Matheus, eu tive assim nesse período, sei que você é uma pessoa extremamente organizada, uma pessoa centrada, é uma pessoa que gostou muito de estudo. Matheus é uma pessoa inteligente, uma pessoa que nos concursos ele estava ali sempre em primeiro lugar, né? Alguém já me falou umas novidades aí. Matheus, eu quero saber de você, como foi a sua experiência, deixar a sua família, deixar os seus amigos, deixar todo esse conforto, né, do lar. Sim. Ir para a capital para estudar, ir para Salvador, cursar farmácia, né, na UFBA. E o que motivou você a seguir esse caminho, enveredar por esse caminho? Ô Jorge, naquela época, na verdade, a gente não tinha muitas opções em termos de faculdade. A UESB só atendia os cursos de letras, agronomia, pedagogia, por aí vai, né? Geografia, história, né? E não era o que eu queria na época, né? Nada contra, mas é porque cada um, né, se envereda por uma área. Sim. E eu queria militar, atuar na área de saúde, mais ou menos, né? Então, a única universidade que tinha um curso de farmácia na Bahia toda era a UFBA em Salvador. Era um desafio enorme, né? Porque passar na UFBA não era fácil, né? Mas era entrar ou entrar, então não tinha outra alternativa. Então eu me esforcei no primeiro ano, eu perdi, mas no segundo ano eu entrei lá, graças a Deus, né? E você... é isso que me levou até lá. E eu me lembro de você, não que eu seja, né? Mas eu me lembro de você trabalhando no balcão da farmácia do nosso ex-prefeito, Gisele Ribeiro. É verdade, trabalhei lá. Trabalhei lá no balcão, na época até com meu tio Agenor, finado Agenor, falecido, também trabalhava lá, e Ney, né, que hoje tem uma farmácia também, a gente trabalhava e era brincadeira e tal, mas há muito aprendizado, né? E era daí que nasceu a sementinha de fazer farmácia. E era engraçado que a gente falava assim, vai lá na farmácia comprar um queijo. Então a gente, hoje é engraçado isso, né? É verdade. Mas é essa coisa de origem, né? É verdade, Jorge. Matheus, o que te motivou a empreender em Barra do Choça? Você que depois de formado, né, você veio aí, servidor público, né, tanto do estado quanto do município, e você vem empreender em Barra do Choça, uma cidade próxima à Vitória da Conquista. Essa proximidade, onde as pessoas deslocam a Conquista em busca de serviço, em busca para comprar. E de repente você vem investir em Barra do Choça. Você tinha ciência, né, desses riscos que que representava essa possibilidade, e o que fez para transformar a empresa que você fundou nessa potência que é hoje a Qualilab? Jorge, eu acho que essa pergunta sua é excelente, né? Porque abre um leque aí, uma oportunidade da gente falar um pouco mais sobre empreendedorismo. Isso. Porque eu acredito muito no empreendedorismo. Eu acho que a gente não pode depender exclusivamente do Estado. E isso eu digo para todo mundo que pensa apenas em fazer concurso público. Eu fiz concurso público, não estou me queixando disso. Até hoje eu trabalho no concurso público. Mas o concurso público te leva até um determinado local.
Se você quiser almejar um posto ainda maior, chegar mais longe, você não consegue. Eu me lembro de esses dias você estava falando de podcast, não foi bem um podcast, mas foi um bate-papo. Estava na mesa, né? Thiago Brunet, Flávio Augusto, Bruno Perini, Caio Carneiro, e aí Bruno Perini falou: eu passei no concurso público para carreira militar no Exército. E aí, quando eu entrei no Exército, um amigo meu chegou e falou: ó, você passou no concurso público, você acabou de fechar 2 portas. Acabou de fechar 2 portas. Ele falou: bom, quais são? Você nunca mais vai ser pobre. Ele falou: oh, maravilha, né? Que o salário que vai se ganhar aqui não vai te deixar pobre. Ele falou: e qual é a outra porta? Ele: você não vai ser rico, nunca vai ser rico. Porque você ganha um valor que é limitado. Eu entendo que nem todo mundo tem a aspiração de ser empreendedor, é normal e nem tem que ser mesmo, né? Mas era minha vontade de ser, porque eu tinha planos e meus planos passavam por isso, né? Inclusive, quando a gente fazia faculdade, durante o próprio curso, né, de análises clínicas que eu fiz lá em Salvador, a gente se espelha muito nos outros. Era muito comum todo mundo que terminava o curso colocar um laboratório. Terminava o curso, colocar um laboratório. Disso aí me veio, então meu caminho também tem que ser esse, colocar um laboratório. Foi daí que eu já vim com essa ideia de colocar um laboratório. Mas a gente, na inocência, acredita que tudo vai ser muito fácil, rápido, né? E na prática não é assim. A gente vai encontrando os desafios no meio do caminho, como eu encontrei. Perfeito. É aí que eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes. Matheus, eu sou testemunha, eu fui paciente, né, da clínica Qualilab, lá na Jovino Oliveira, né? Lá próximo ali indo para a rua do hospital. Em que momento você percebeu que a sua atividade era promissora e você experimentou ousar? Né? Qual foi esse momento? Qual foi essa virada de chave? Foram várias viradas de chave, mas eu vou mandar um recadinho aqui para todo mundo que está me ouvindo aqui. Nada acontece se você não mudar primeiro por dentro. Então, você tem que mudar a sua mentalidade para depois as transformações acontecerem do lado exterior. Primeiro acontece dentro, depois do lado exterior. E foram várias viradas de chave porque essas transformações não aconteceram todas de uma vez. Elas foram acontecendo paulatinamente, né? Gradualmente. E cada vez que acontecia, a gente dava um salto a mais, né? Na Jovino Oliveira, outra coisa aqui que é interessante também é que a persistência. Ninguém vence a persistência, né? A pessoa que persiste, ela vai chegar onde ela quiser, porque ninguém consegue vencer a persistência. Eu não estou falando de uma história aqui do Qualilab que aconteceu em 6 meses, em 1 ano, não. São 18 anos. 18 anos. Se eu tivesse parado no primeiro ano, quando entrava uma pessoa no dia, um cliente por dia na empresa, um cliente não vai pagar minhas contas não, então eu vou desistir, fechar as portas, que é o que acontece com a maioria das empresas, verdade, né? Verdade. 70% das empresas fecham as portas no primeiro ano de vida. Eu não teria chegado até aqui. Então a persistência que nos leva até a gente atingir esse objetivo, né? E praticamente você respondeu a minha outra pergunta, né, que eu estava aqui pensando, né, já nesse leque aí. Que conselho você daria, né, para as pessoas que estão aí nos assistindo, né, e deseja investir em um negócio ou ampliar aquele negócio que já existe? Qual seria esse conselho? Bom, eu vou falar, mas antes eu quero complementar ainda a outra pergunta anterior, se você me permitir. Nada, que você manda. É porque eu acho que é importante, entendeu? Perfeito. Eu não sei como é que está o tempo, mas eu vou falando aqui. Em relação a essa questão, então, como você falou, foram várias viradas de chave, né? Vários momentos. Então, o primeiro foi esse que eu decidi por conta dessa situação. E aí a gente começou aqui em sociedade, mas mesmo assim atendendo um cliente por dia, mas a gente não desistiu, resolveu perseverar, até que a gente começou a atender a prefeitura também. Aí começou a entrar um volume maior de pessoas, eles ficaram conhecendo, né? Até que chegou um momento que não passava mais daquilo, ficou estagnado e eu falei, mas a empresa não pode estagnar, ela tem que crescer. Como é que a gente faz? O local, a gente percebeu que não era um vetor de crescimento, aquela rua Jovino Oliveira, o município não cresce para lá. O município cresce em outras direções. Eu falei, então se eu ficar aqui, não vou crescer. Então eu comecei a procurar um local próximo do centro da cidade. E aí eu vou chamar a atenção e dar um destaque aqui, né, para a Vivian, minha esposa, que foi ela que viu a oportunidade ali onde era a antiga Cesta do Povo. Isso. E falou, não, a gente tem que vir para aqui pro centro e tem que ser ali, próximo. E aí no dia que a gente tava descendo, a gente viu o pessoal assim, desmontando, trazendo móveis e tal, saindo de lá, e a gente parou na mesma hora, perguntou, e ele falou, não, a gente tá se mudando, vamos fechar aqui. Aí na mesma hora eu peguei referência, quem era proprietário, fui atrás, e aí no outro dia a gente já bateu o contrato e começou a se organizar para mudar de local. Então assim, a oportunidade também envolve riscos. Isso. Então assim, quem não está disposto a correr risco, infelizmente não pode nunca abraçar a carreira de empreendedorismo. Perfeito. Porque o empreendedorismo requer
enfrentamento desses riscos, requer correr riscos. Não risco qualquer, risco calculável, mas precisa correr risco. Perfeito. Essa ousadia que faz, eu falo porque eu sou testemunha, né? A gente sempre tem, volta e meia a gente conversa, né? Sim. E eu vejo um entusiasmo seu de estar sempre buscando informação, as tecnologias, né? Promovendo parcerias e se especializando, não é verdade? Com certeza, Jorge. O conhecimento especializado é necessário, né, na área, porque a gente requer qualidade na prestação do nosso serviço e a gente tem que sempre pensar no diferencial. E aí, assim, vai ficar mais fácil eu pensar naquilo que eu preciso melhorar se eu olhar para o meu cliente e perceber o que meu cliente, o que poderia fazer melhor ao meu cliente, o que me falta e o que eu tenho que buscar para melhor atender o meu cliente. E, infelizmente, muitas vezes, né, os proprietários de determinadas empresas não conseguem avançar porque eles não olham para o cliente, ele olha para si mesmo. Então, quando eu olhar para o cliente, eu vou estar buscando encontrando as respostas que eu preciso olhando para o cliente. Isso é importante demais, demais. Matheus, eu creio que o melhor, fazer um mais entusiasta, um mais por melhor que fosse o planejamento, nós não imaginaríamos que no meio de um caminho nós encontraríamos uma Covid, né? É algo assim que vem impactar não somente o município de Barra de Choça, o Brasil, o mundo, né? E aliado a isso também veio agora recente também essa força, né, esse desastre que foi a dengue, né? Eu gostaria de perguntar para você assim, como a Qualilab, sendo uma empresa de saúde, lidou com essa situação? Essa é uma pergunta interessante, que na verdade, assim, no começo da Covid foi bastante desafiador. Embora eu estivesse no hospital de base, trabalhando sempre, nunca faltei lá, independente do nível de Covid, a gente estava exposto, né? Eu trabalhando no laboratório, eu tinha que entrar, sair, lidar com amostras e por aí vai. E eu resolvi no primeiro momento ver como a gente ia trabalhar por conta da exposição dos funcionários dentro da empresa ao Covid, entendeu? E aí a gente no início se conteve porque a gente queria estudar melhor como a gente fazer para proteger o trabalhador. Porque também se os meus funcionários todos começassem a contrair Covid, eu não teria ninguém para trabalhar. Perfeito. Então eu precisei conter um momento para eu estudar melhor como fazer. E eu soube que nenhum deles pegaram Covid. Pois é, graças a Deus. Isso. E aí depois que a gente entendeu quais as normas de segurança necessárias para proteger o nosso trabalhador, aí sim a gente começou a atender a população e foi de grande valia, os resultados foram muito satisfatórios. Com certeza. E aí agora na dengue, graças a Deus, eu acho que assim, eu gosto desse olhar, Jorge, de quando eu olho para o cliente, eu não vejo ali somente o olhar como empresário, em termos de empresa. Eu vejo a pessoa humana que está precisando de um serviço que eu posso atender. Então a gente atendeu muita gente que chegou bastante debilitado, vindo inclusive de pessoas do hospital para serem atendidas lá na Qualilab. E se a gente não estivesse aqui para atender essas pessoas, então essas pessoas, como é que elas se deslocariam até Conquista? Seria muito difícil para essas pessoas terem que ir até lá. E a gente estava no caminho e pôde ajudar. E a gente deu o nosso melhor, graças a Deus eu fico bastante satisfeito e agradeço também aos funcionários que se dedicaram. E foi uma dedicação intensa, né? A gente era sem horário, direto, ligado, qualidade bastante cheia, bem movimentado. Justamente, cheia. Adquirimos mais cadeiras, aumentamos lá o espaço físico para poder atender melhor. Novos profissionais, né? Contratei mais funcionários para atender todo mundo, para que ninguém pudesse ficar sem ser atendido. Pois é, Matheus, eu fico feliz, viu? Eu gostaria de agradecer aqui o podcast Blog Jorge Amorim, recebendo aqui, né? Matheus Oliveira, empresário, essa figura simpática aqui de Barra do Choça, que é um posto de simpatia. Muito obrigado. Eu só queria que você falasse, Matheus, quando você assistiu o podcast do blog Jorge Amorim? Assisti, sim. Eu queria saber onde você estava assistindo esse podcast. Foi uma boa pergunta. Esse podcast eu estava, na verdade, vindo no trem de Milão para a Suíça, em Zurique, né? E aí eu estava lá e Jorge me mandou, estava com o WhatsApp ligado na hora, comecei a assistir. Eita. E assisti o podcast inteiro, viu? Completo. Recomendo a todos que assistam também. Vale muito a pena, conta a história de Jorge, que é uma história bastante emblemática aqui em Barra do Choça, né? Que traz assim, muitos valores importantes para a gente trabalhar no dia a dia. Tá vendo, gente, como nós estamos chique? Pois é.
Bem, Matheus, chegamos ao final do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer a você, toda a equipe da Qualilab, pela parceria, né, por esse carinho, né, com o blog Jorge Amorim. Tem muitos anos que nós estamos caminhando juntos, né, brincar quase Verdade, 10 anos aí. Bastante tempo. Eu espero que os internautas que estão nos assistindo gostem, né? É um produto preparado com qualidade, com carinho, né, com todo o cuidado. Mas eu gostaria, para encerrar esse momento nosso, esse bate-papo, eu gostaria de um bate-bola contigo. É possível, Matheus? Sim, claro. Pois é, vou lhe pedir para que você responda breve, né? Coisinha simples e tal. Você me falou, né, sobre o legado deixado por Enoque Ribeiro. Eu gostaria de saber de você qual o artista, qual a banda de rock que você curte. A gente tem um gosto eclético, mas assim, banda de rock eu vou ainda por influência do meu pai, Pink Floyd, né? Pink Floyd. Legal. E cantor? Cantor tem muitos, né? Eu gosto de Caetano Veloso. Caetano. Demais. Muito bom. Eu acho que ele tem uma contribuição muito grande para o Brasil, em termos de música, né? De musicalidade e tal. E admiro o trabalho dele. Aqueles dois irmãos são fantásticos, né? É baiano, é nordestino, verdade. É brasileiro, é coisa da gente, né? Matheus, eu sei da sua índole, né? Você é um cara sonhador. Qual é o sonho? Verdade. Qual é o seu sonho? A gente tá perseguindo ainda, né? Mas assim, Jorge, meu sonho é tornar uma grande referência na área de saúde, seja clínica, laboratório, agora a gente está trabalhando com medicina do trabalho também, para que as pessoas possam nos reconhecer nossa marca onde estivermos, né? Seja aqui, seja em outra cidade, em outro estado, onde a gente estiver, que as pessoas possam reconhecer a nossa marca, mas não reconhecer apenas como uma marca qualquer, mas uma marca de alguém que esteja próximo a ela, né? Que se preocupe com ela. Perfeito. Esse é o meu sonho, né? De alcançar esse reconhecimento da marca que a gente propõe a fazer. Já está concretizado. Qual o seu time de coração? Flamengo. Por último, não menos importante, Matheus, eu queria que você falasse uma frase que lhe define. É uma frase que eu gosto muito, eu coloquei até no meu Instagram, de Einstein: a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao tamanho original. Eu acredito muito nisso. Perfeito, profunda. Gente, acabamos aí de realizar esse momento agradável aqui com o nosso amigo Matheus, tá? E vocês que estão nos assistindo, né? Compartilhe, entre no nosso canal de YouTube, dê o seu link, comente, ajuda, né, esse canal a chegar aí, ocupar os espaços nesse mundão de meu Deus. Matheus? Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, Jorge. Agradeço a todos e peço que realmente vocês assistam aí o podcast de Jorge, que é muito bom e tem dicas valiosas aí que vocês podem gostar bastante. Valeu, gente. Abraço. Um abraço para todos.